A convidada do Diário da Manhã, André Azevedo Lopes, é professor de Estudos Políticos da Universidade Católica do Porto. Está em direto precisamente dos estúdios da TVI na Cidade Invicta. Muito bom dia, obrigada pela sua disponibilidade para conversar connosco. Dilma Rousseff venceu, mas venceu com muito pouca distância. Sim, foi uma eleição muito próxima, a mais próxima de sempre. O Brasil é também, depois desta eleição, um país que se apresenta bastante dividido. Foi claro que os estados rurais e mais pobres foram aqueles onde Dilma Rousseff conseguiu uma votação mais significativa. Por outro lado, Aécio Neves consegue melhores resultados nos estados mais urbanos e nos estados mais desenvolvidos. E, portanto, para a Presidente Dilma Rousseff será agora uma tarefa também, uma primeira tarefa difícil, a de conseguir a unificação do país perante um resultado tão próximo e perante uma clivagem tão acentuada como a que teve lugar ao longo da campanha. Dilma Rousseff diz que não, que esta vitória, apesar de tudo, foi bastante expressiva e que os eleitores brasileiros lhe deram mais um voto de confiança. Isso, de facto, é inegável. É natural que a vencedora enquadre assim o seu resultado, não seria de esperar outra coisa, mas a verdade é que a campanha foi de facto bastante agressiva, foi de facto bastante intensa. Há um notório desgaste do PT que se nota também não só no resultado, na margem escassa de vitória nas presidenciais, mas também na pulverização ainda maior em termos do Congresso. O PT reduz a sua posição, daí também Dilma Rousseff enfatizar muito a questão de que vai dar prioridade ao diálogo. Ela, do ponto de vista da relação com o Congresso, do ponto de vista da relação com os próprios governadores de muitos estados importantes, não terá alternativa. E, portanto, o cenário político no Brasil, não obstante se mantenha a Presidente e se mantenha a presidência sob controle do PT, eu diria que vai mudar em alguns aspectos importantes. Nomeadamente, será de esperar que o PT se sinta mais pressionado e que haja, de facto, uma maior propensão, uma maior necessidade do PT de procurar pontos de contacto e de procurar responder às principais críticas de que tem sido alvo nos últimos tempos. E como é que vão ser encontrados esses pontos de contacto? O que é que Dilma pode fazer para se aproximar desse eleitorado que votou em Aécio Neves? O sistema político brasileiro e o sistema partidário brasileiro é um sistema onde a procura de consensos e o diálogo é muito importante porque, ao contrário do que acontece, por exemplo, em países como os Estados Unidos, também com sistemas federais, no Brasil há uma pulverização muito grande, ou seja, o sistema não é um sistema bipartidário. E, portanto, há já a própria coligação em que a governação de Dilma Rousseff assentava, era já uma coligação assente numa vasta base de partidos em termos de apoio no Congresso. Eu diria que há dois aspectos que serão de esperar nos próximos tempos no novo mandato de Dilma Rousseff. Por um lado, será de esperar que essa base de apoio tenha de ser consolidada, tenha de ser alargada, e isso vai implicar cedências, provavelmente, a vários níveis. Por outro lado, o Brasil está neste momento com uma situação económica bastante complexa, bastante complicada. O país está muito próximo da recessão, ao contrário de outras economias em estágio de desenvolvimento similar. Essa situação próxima da recessão provavelmente vai obrigar também a que a Presidente reeleita, em algumas políticas, nomeadamente em algumas políticas sociais, inverta o rumo e altera ou ajusta o rumo um pouco num sentido de uma maior contenção da despesa do Estado. Mas dessa forma vai defraudar um bocadinho as expectativas dos eleitores que votaram nela, não é? Porque muitas das pessoas privilegiaram Dilma Rousseff precisamente em relação às políticas sociais, porque lhes deu subsídios, porque lhes conseguiu acesso a uma habitação digna. Sim, e daí a vitória também nos estados mais pobres. Exatamente. Mas eu temo que seja, enfim, que essa mudança seja de facto inevitável. O Brasil está não só com uma economia próxima da recessão, mas com valores de inflação bastante elevados para o que tem sido a regra desde a estabilização monetária, desde o Plano Real, e, portanto, quer por via da política monetária, quer por via da política fiscal, quer por via do crescimento económico, a margem que o PT terá
neste, digamos, seu quarto mandato, por assim dizer, considerando também os mandatos de Lula da Silva, será a menor de sempre. Ou seja, quando Lula da Silva assume pela primeira vez a presidência e depois o segundo mandato e depois ainda ao primeiro mandato de Dilma Rousseff, a situação do ponto de vista económico, em parte devido às reformas que foram levadas a cabo anteriormente, é uma situação bastante mais folgada. Não é o caso hoje, e há também uma variável externa muito importante que é e que pode ser decisiva em termos das dificuldades para o Brasil nos próximos tempos, que é a evolução do preço de algumas matérias-primas-chave no mercado mundial. Se os sinais de que algumas dessas matérias-primas, o preço dessas matérias-primas vai continuar a deslizar, isso para o Brasil poderá ser dramático e acrescentar substancialmente às dificuldades que a economia já vem enfrentando. Professor André Azevedo Alves, agradeço a sua disponibilidade para conversar connosco neste Diário da Manhã. Muito bom dia, obrigada. E continuamos a falar